Aqui é assim, né? Um olho no Insta, um olho no Zoom, e a gente vai acostumando. Nos primeiros dias estava mais desconfortável, agora a gente já vai, o pessoal sabe que a gente está fazendo uma transmissão simultânea, mas bacana. Voltando aqui, Andressa, você falou em assessment. No compliance, um dos pilares é justamente o risk assessment, né? Nós vamos falar para ele sobre isso mais detalhado daqui a pouco. Mas com a aplicação das metodologias ágeis, a gente faz um assessment nas rotinas, para justamente entender as tarefas, o modelo de negócio, o perfil do time. E nós vamos fazer um mapeamento dos processos para definir as ferramentas adequadas e as metodologias que serão utilizadas, né? Porque depende, né? Cada caso é um caso, depende quais ferramentas, quais metodologias a gente vai usar. Mas por que é importante montar o time, que você acabou de falar também? Porque, senão, não cria um engajamento, né? A gente tem que formar, de fato, uma equipe. As pessoas acham que é só alguém do RH que precisa entregar um documento, alguma solicitação para o compliance, e se não tiver esse time, não tem esse sentimento de pertencimento, né? Mas falando dessas entregas dos times que são formados no framework, fala para a gente, explica a questão dos ciclos que compõem o Scrum. Bom, isso mesmo. Como eu disse, a gente tem um ciclo, né? Esse ciclo é chamado de sprint, que é uma faixa de tempo que a gente tem para desenvolver cada entrega. Então, uma sprint ela pode durar de 1 a 4 semanas. Ainda tem algumas literaturas que dizem que esse ciclo da sprint pode ser mais longo, de 6 semanas, mas o mais comum é de 1 a 4 semanas. E ele é um ciclo contínuo, ou seja, a gente termina uma sprint e já começa outra, a gente não tem intervalo entre elas. E uma vez que a gente define o tempo dessa sprint, é aconselhável que a gente não mude. Então, se a gente definiu que a gente vai trabalhar com uma sprint de 2 semanas, a gente continua trabalhando com uma sprint de 2 semanas. Porque se a gente diminuir ou aumentar esse tempo, fica mais difícil da gente fazer um acompanhamento dos indicadores, entender qual que é a velocidade, qual que é a capacidade do time. A ideia é que a gente consiga fazer pequenas entregas com grande valor. Então, o Scrum ele veio para melhorar aquela forma que a gente trabalhava antes no modelo antigo, né? Naquele modelo de cascata, onde a gente demorava 6 meses, 1 ano para conseguir receber um pouco do produto. Então, quando o produto chegava para o cliente, depois de 6 meses, depois de 1 ano, ele já tinha perdido um pouco do valor que ele tinha, ou até mesmo já tinha mudado o escopo e não atendia mais a necessidade do cliente. Então, assim, de uma forma bem fácil para vocês entenderem, imagina que você está 1 semana sem comer nada. E aí eu te dou 2 opções. Você pode comer um pedaço de pizza por dia, ou você pode esperar até sexta-feira que vem para você comer uma pizza inteira. Eu ia querer comer um pedaço de pizza por dia. Até lá eu já morri de fome, exatamente. Então, Andressa, se você puder falar um pouquinho mais alto, por favor. Se a gente entregar um pedaço de pizza por dia, significa que a gente quer entregar um pouco de valor para o cliente a cada iteração. Diferente do modelo tradicional, onde a pessoa ia receber uma pizza só no final de semana. Então, até lá ela tinha morrido de fome, né? E é uma analogia bacana para a gente poder explicar como é que funciona isso. E a escolha desse período do projeto, ela vai depender do time. O time que vai decidir qual que é esse período. Não existe certo nem errado. Com esse exemplo da pizza, né, que a gente fala muito em entrega de valor no final de cada sprint, cada ciclo que a gente divide, né, porque, né, até para explicar para o pessoal, imagina a gente tem um grande objetivo, pelo menos no compliance, é tornar aquela organização que a gente está trabalhando em conformidade com as normas, né? Então, esse é o nosso grande objetivo final, mas para a gente chegar lá, a gente tem várias subetapas. Então, a gente pega esse grande objetivo, quebra, e a cada pequeno ciclo a gente vai alcançando resultado. Então a gente entrega um valor. É como receber se a gente entregasse um pedaço, uma fatia da pizza para o cliente. E isso traz uma série de vantagens que a gente vai falar um pouco aqui no decorrer do processo. Mas é justamente durante a sprint que a ferramenta e as metodologias acabam se misturando, né? É aí que tudo começa a fazer sentido. Assim como no compliance não existe um modelo de programa que sirva para todas as empresas, né? A gente escutava muito os professores lá da LEC, o termo no one size fits all, né? Não tem um número que vai servir em todo mundo, assim, não tem um programa de compliance que serve para todas as empresas, não tem uma receita de bolo, tá? Não existe uma ferramenta e metodologia certa para a implantação do programa de integridade. Tudo acaba dependendo
caso a caso, caso concreto daquela empresa, daquela implantação que a gente está fazendo, né? Depende do tamanho do time, depende da complexidade do programa. No final das contas, diversos fatores vão influir nas escolhas, né? Então, em relação às ferramentas, fala um pouco para a gente sobre o que pode ser utilizado para acompanhar a execução dessas atividades, para fazer as entregas a cada ciclo. Nós temos várias ferramentas que podem nos auxiliar nisso, né? E que já vem com essa opção da gente ter um board, como, por exemplo, o Gira, o Azure DevOps, são ferramentas mais utilizadas no mercado, mas a gente também tem o Trello, que é uma ferramenta gratuita que qualquer pessoa pode utilizar, e a gente também não precisa se prender a ferramentas online, a ferramentas corporativas, né? A gente pode criar um board no papel, no Excel, na parede. O importante é que a gente tenha um local que a gente consiga, que a gente encontre uma forma de organizar todas essas demandas que a gente tem, que a gente consiga ver o que a gente está fazendo, o que está em andamento, o que foi bloqueado, o que a gente já conseguiu finalizar. Um exemplo vivo e prático disso é uma experiência que a gente teve lá na Space uma vez, quando a gente montou um board para faxina, né? Então a gente tinha uma moça que cuidava da faxina da empresa inteira, e ela não, como a empresa é muito grande, ela era uma pessoa só, e para poder organizar tudo, a gente pegou e criamos um board, um painel com os dias da semana. Então, lá tinha de segunda a sexta-feira, e aí ela tinha duas linhas, né? Uma com os itens que ela tinha que fazer e uma com os itens que ela já tinha terminado. E aí ela ia todo dia nesse boardzinho, pegava o post-it do item que ela tinha terminado, passava para baixo, aí no outro dia a gente revisitava isso, via se ficou faltando alguma atividade ou não. Então, é um exemplo bem simples de como a gente pode utilizar até um board na própria faxina, assim. Exemplo é ótimo, né? Até mesmo para mostrar que o Scrum não serve apenas para TI. Ele surgiu no desenvolvimento de software, na área da tecnologia da informação, mas hoje em dia ele pode ser aplicado para qualquer área, né? Se até na limpeza ele serve, com certeza ele vai servir para compliance. E é uma coisa que eu venho falando no decorrer dessa semana, pode parecer que não sei quem já acompanha nossas lives, pode parecer que não, mas as filosofias, a gente está falando em cultura, em mentalidade, entrega de valores, num cenário de incerteza, a gente falou sobre isso com a Natália, né? Que os modelos tradicionais tendem a falhar, né? O maior exemplo que nós estamos tendo de incerteza é esse momento de pandemia, que ninguém sabe como é que vai ser esse momento de retomada. Mas a ferramenta, então, né, do Scrum, ela nos dá uma visão naquilo que a gente acaba chamando de board, que você acabou de dizer, né? As tarefas da auxiliar de serviços gerais, da faxineira, estavam ali. O que ela tinha para fazer, o que estava sendo feito, o que tinha sido concluído. É um jeito mais simples, né? Inclusive, de utilizar o board. Então, é esse quadro que lá no Compliance vai dar uma visão 360 para o Compliance Officer, para quem está implantando o programa de integridade ou quem está fazendo a gestão do programa de integridade. Através do board, que ele vai ter uma visão de quem é quem e o que cada um está fazendo. Um exemplo que eu posso dar, que eu estava pensando, até pegando o gancho da Natália, já falou desse exemplo, acho que a gente citou ele todos os dias, né? A pessoa é contratada para desenvolver um carro. E pode ser que no decorrer do projeto isso mude, né? E aí pode ficar satisfeito com uma entrega intermediária, com uma bicicleta, a gente deu esse exemplo. Mas para pegar esse gancho do carro, é como se o board fosse o painel, né? Ali no painel tem todas as informações de uma forma gráfica, uma forma de fácil leitura, afinal de contas você está dirigindo, você não pode desviar a sua atenção da estrada, da rua, da via. Então, se você visualiza ali de forma gráfica, muito fácil o que está acontecendo no carro. Você tem a velocidade, você tem um RPM, você sabe se não tem um problema de superaquecimento. No Scrum é a mesma coisa, né? Ele é um painel, um dashboard que a gente consegue graficamente, de uma forma bem simples, enxergar o que está acontecendo, né? Posso conceituar assim. Mas vamos lá, vamos seguir nos passos. Então, você definiu as ferramentas, sim. Você definiu o squad, que você falou, equipe, ok. Então, está na hora da gente falar das cerimônias propriamente ditas. Por onde que a gente começa, Andressa? Cerimônias, é importante falar que cada cerimônia tem um time box. Então, que é o tempo de duração que cada cerimônia vai ter. Então, para cada cerimônia que eu citar, eu vou citar quanto tempo ela tem de duração. Inicialmente, nós temos a planning, que é a primeira cerimônia do Scrum.
E dependendo do tamanho da sprint, pode variar de 2 a 8 horas. Então, por exemplo, numa sprint de 2 semanas, a gente pode ter uma planning de 4 horas. E nesse momento, o PO, que ele é o dono do produto, ele descreve as funcionalidades de maior prioridade para que a equipe possa entender tudo que precisa ser feito, de acordo com a prioridade que o PO apresentou, tudo que deve ser feito primeiro. A equipe questiona todos os itens, de forma que eles consigam entender as atividades e quebrar essas atividades em tarefas técnicas. E essas atividades que o PO selecionou para que o time trabalhe, vai dar origem ao nosso sprint backlog. Então, eu tinha falado lá na frente que a gente tem um backlog enorme, que é uma lista de tarefas que a gente precisa fazer. E agora, nesse momento da planning, a gente senta com a priorização do PO e seleciona apenas uma quantidade de itens para trabalhar, que vai ser o nosso sprint backlog. E vale lembrar que nessa reunião é muito importante que a gente deixe um objetivo para a sprint muito claro para todo mundo do time. PO, né? Vou chamar de dono do produto, mas eu sei que no Scrum todo mundo fala PO, mas a gente está fazendo essa jornada, inclusive para quem nunca teve nenhum contato com as metodologias ágeis. Então, trazendo para o contexto do compliance, é importante identificar esse dono do produto, como podendo ser o compliance officer. Via de regra, vai ser o compliance officer. Isso é aquele profissional, quem também não está acostumado com a nomenclatura agora do compliance, que a gente também tem esse público, o compliance officer é aquele profissional que é responsável por garantir que todos os regulamentos, né, internos da empresa sejam cumpridos. E é justamente na planning, nessa primeira cerimônia que você está contando para a gente, que o compliance officer se senta com o comitê ou com a equipe disciplinar, né, todos aqueles envolvidos no projeto de implantação ou no projeto de gestão, e vai fazer o planejamento de quais serão os próximos passos do projeto a ser executados. Então, ele reúne a equipe para decidir tudo que será executado justamente durante a sprint, e assim sucessivamente, né? Porque a planning não acontece só uma vez, ela acontece sempre no início de cada sprint. Você faz o planejamento, começa a sprint e depois, daqui a pouco a gente fala das outras cerimônias. Na nossa equipe, na Compliance Agile, normalmente nós fazemos sprint de 2 semanas, né? Só para o pessoal passar uma referência. Pela nossa experiência, é um tempo que costuma ser adequado para imprimir um ritmo ágil suficiente ao projeto compliance. A gente acha que menos que 2 semanas acaba ficando muito apertado. Sprint de 1 semana é muito corrida. E deixar também para 3 semanas ou 4 semanas, acaba o projeto ficando mais solto. Né? Então, é uma experiência, mas essa duração é uma experiência que pode mudar de projeto para projeto. É o nosso, assim, é o nosso default, nosso padrão, mas tudo na metodologia, o framework não é rígido, né? Ele pode ser adaptado, por isso que ele é ágil, inclusive. Por isso que a gente consegue adaptar ele desde de uma auxiliar de serviços gerais até o compliance, né? Ele tem essa flexibilidade. Se ser ágil fosse difícil, perderia o próprio sentido. Mas voltando para o fluxo da planning, depois de decidir tudo que vai ser feito, chega a hora da distribuição das tarefas. Então, o Compliance Officer e a equipe têm que atuar em conjunto nessa distribuição. E, para isso, é fundamental fazer estimativa de tempo que vai durar cada uma dessas tarefas. É importante que a equipe, junto com o Compliance Officer, faça essa estimativa de quanto tempo ele acha que vai demorar cada tarefa para justamente caber dentro da sprint e eles conseguirem fazer tudo. Não adianta você colocar coisa demais, chegar ao final e não entregar. E também não adianta você colocar coisa de menos e sobrar tempo, né? O projeto tem que fazer, tem que andar, tem que mover, tem que ir para frente. No começo, a gente acha que pode ser um pouco difícil acertar essa estimativa, mas confia no processo, confia no framework, que à medida que as pessoas vão ganhando experiência, o time, inclusive vai ganhando maturidade, o processo naturalmente vai ficando assertivo, né? É assim que funciona. Um dos momentos que a gente vai tirar para descobrir a capacidade do time é na própria planning, né? Então, a gente vai ver o que o time consegue produzir. E eu sempre costumo dar o exemplo da impressora quando eu estou dando treinamento, né? Não adianta você querer imprimir vários papéis de uma vez para acelerar o processo, né? A impressora consegue imprimir um papel só. Se eu Andressa, desculpa te interromper. O que acontece? Ela trava. Andressa, tá bem ruim o som. Então,
time é a mesma coisa, ele tem uma capacidade, e essa capacidade tem que ser respeitada. Não adianta para eu pedir para o time produzir mais do que ele consegue, que a gente realmente não vai dar certo. A gente tem que respeitar essa capacidade do time. E para que eu consiga descobrir qual que é a capacidade do time, cada atividade que entra dentro do nosso sprint backlog, ela deve ser estimada, pensando tanto no esforço, na complexidade e no risco daquilo que a gente está desenvolvendo. Essa estimativa, ela também é destacada na ferramenta, né? Isso vai ajudar muito o profissional de compliance aí ganhando maturidade, como eu acabei de falar, porque essa métrica através dessa métrica, ele vai acompanhando o tempo que leva cada tarefa para de fato ser realizada. Antes ele estimou. Na ferramenta, ele vai acompanhar e vai verificar se deu tempo ou não para que aquelas tarefas fossem executadas satisfatoriamente dentro daquela sprint, dentro daquele ciclo. Esse conhecimento que vai sendo acumulado ajuda até mesmo para estimar melhor o preço de implantação do programa de compliance, porque ele é calculado justamente em função das horas de trabalho. Essa precificação acaba que é uma das maiores, se não for de longe, assim, a maior dificuldade profissional que está ali começando a carreira, está começando a prestar esse tipo de serviço. A gente fica perdido, a gente não sabe quanto tempo a gente vai gastar para fazer o trabalho junto com a alta administração, não sabe ali quanto tempo a gente vai gastar para fazer um risk assessment, né, trabalhar os pilares. Então, mas no final, o cliente vai te perguntar quanto custa implantar um programa de compliance. A referência que você tem é uma estimativa de tempo que você vai gastar. E isso torna a metodologia cair como uma luva, mais uma vez, no tempo que eu falei, acho que anteontem, para o compliance, porque métrica é tudo, aquela coisa, quem não mede, não gerencia. A gente está falando de gestão de processo, né? Mas, bom, Andressa, continua aí falando um pouquinho mais sobre o desenvolvimento do projeto, as próprias cerimônias. A gente também tem algumas outras ferramentas que nos ajudam bastante, né? Uma delas é a matriz de esforço, né? Como você disse, às vezes a gente tem dificuldade em priorizar o que a gente faz primeiro. E como eu falei, o Scrum ele é adaptável, então, assim, nem sempre você vai estar trabalhando numa equipe de desenvolvimento, onde vai ter um PO para falar assim, olha, isso aqui é a prioridade do trabalho, às vezes a equipe vai ter que fazer isso sozinha, quando a gente estiver falando de uma outra área. E essa matriz de esforço, ela é dividida em 4 quadrantes. Então, a gente olha para o tempo que a gente vai gastar e para o impacto e para o valor que isso vai trazer para o nosso projeto. E aí ela nos ajuda, junto com o time, a identificar a ordem do que a gente deve atuar primeiro, pensando naquilo que vai agregar mais valor. De matriz de esforço e valor no Scrum. O segundo pilar, né, que a gente considera primeiro é o convencimento da alta direção, o comprometimento da alta direção com a cultura da integridade. Né? Compliance é a integridade, a cultura. A gente fala que não adianta ter aquele projeto de papel ou aquela empresa que quer ter o programa de compliance para participar da licitação, então ela só tem que formalmente comprovar. Cuidado, né? Isso é uma questão que pode, inclusive, trazer majoração e punição para a empresa, caso ela futuramente venha a ser comprovado que não tem programa de integridade, que ela fez uma maquiagem, né? Quis fazer um jogo de cena. Então, vencido esse primeiro pilar, a gente indo para a questão da matriz de esforço e valor do Scrum, a gente faz um paralelo, correlação com a matriz de risco, né? Que é o segundo pilar do compliance. A ideia é basicamente a mesma. A gente tem lá uma matriz que a gente cruza 2 eixos, né? A diferença é que no caso do compliance, esses eixos são impacto versus probabilidade. Então, ela serve para identificar os riscos que a organização está exposta. Aqueles que podem causar maiores prejuízos ou prejuízos pequenos, mas reiterados com muita frequência, que no final das contas vai ser tão impactante quanto. Então, desse cruzamento desses 2 eixos, a gente cria uma priorização. A gente consegue enxergar quais são a maior exposição que a empresa está. Porque o programa de compliance, repito mais uma vez, ele nunca vai estar pronto e acabado. Não queiram implementar na primeira entrega, na primeira versão do seu programa de compliance, um sistema suficientemente bom e acabado. Ele não acaba nunca. Aí a gente faz mais um casamento com
aí, no caso, o framework Scrum ou as metodologias ágeis, que é no sentido de que essa metodologia permite você entregar um projeto de compliance, feito inclusive essa avaliação de riscos, né? Você vai entregar uma primeira versão resolvendo aqueles maiores problemas que a empresa tem. E a partir daí você vai rodando novos ciclos, igual as sprints, e esses novos ciclos vão agregando valor ao seu programa de compliance. Né? Só o pessoal entender essa questão da matriz de risco, a gente pode, mais uma vez, usar o carro como exemplo. Né? A gente tem um carro e o carro nosso está sujeito a vários riscos. A gente tira ele da concessionária, ele está a risco. Um risco, por exemplo, que é muito comum, é o risco do carro arranhar. Se o carro rodar, você vai estar com ele na rua, vai vir uma pedrinha, vai bater no vidro, trincar um para-brisa, vai esbarrar em algum arbusto, vai arranhar o carro. Isso é um risco que tem alta probabilidade, certo que vai acontecer, mas ele tem baixo impacto. Um arranhão ali não vai trazer grandes prejuízos. Então, às vezes, você assume esse risco. Você vai fazer o quê para isso? Você pode passar uma película protetora, se alguém for mais cuidadoso com o carro, um mais neurado queria embrulhar o carro no plástico bolha, você não vai fazer isso. Agora, do outro lado, a gente tem outros riscos que a gente prefere não assumir. Por exemplo, ter o carro roubado. É um impacto muito alto na nossa matriz e é uma probabilidade no Brasil, convenhamos, no mínimo razoável que aconteça. Então, duas coisas a gente faz. Ou a gente elimina esse risco, como é que a gente elimina? Não anda com o carro, não para o carro na rua, se bem que chegando na sua casa, você pode ser abordado, mal armado, levar seu carro. Tal. Então, é muito difícil você eliminar esse risco. Normalmente, a gente transfere o risco, que é um dos meios de tratamento. A gente contrata um seguro, que se roubarem meu carro, eu não vou ter o prejuízo, o impacto econômico. Né? Então, a gente pode fazer. Mais uma vez, voltando ao Scrum, em si propriamente dito, você estava falando de priorização. Todas as equipes, como é que funciona essa questão da priorização, já que a gente está falando de usar a matriz de risco para entender o que é mais urgente, mais impactante para a organização? Como eu te disse, né, depende muito de uma equipe para outra. Quando a gente está falando de uma equipe de desenvolvimento, a gente já vem com essa priorização por parte do dono do produto, mas no caso da gente estar falando de outras equipes, como por exemplo aqui do compliance em específico, né? Se diz que quem costuma fazer essa priorização é o próprio compliance officer, certo? Sim, a via de regra é o compliance. Existe, né, um planejamento, também pode ser chamado de Scrum Poker, né? Que é uma técnica de estimativa baseada em consenso e gamificada, usada principalmente para estimar o esforço de tarefas, né? Fala um pouquinho, eu gosto de poker, explica para a gente. A gente usa mais para fazer estimativa de tarefas, né? E também é uma forma da gente conseguir ver a capacidade do time. Então, como é que funciona? A gente pega uma atividade e aí todo time vai e joga uma carta para essa atividade. Então, por exemplo, a gente está aqui em 4 pessoas e aí algumas pessoas vão jogar uma nota mais baixa, outras vão jogar uma nota mais alta. Aí a gente conversa com o time e a gente tem que entender por que uma pessoa jogou uma nota mais baixa, né, qual que era o ponto de vista dela, e por que uma pessoa jogou uma nota mais alta. A gente pega as duas notas, a mais baixa e a mais alta. E aí, nesse momento, a gente pode identificar coisas que alguém da equipe tem esquecido, a gente pode identificar que aquela tarefa era mais fácil do que a gente imaginava, e a gente entra num consenso. É realmente o que você falou, né? A gente entra num consenso, numa gamificação para a gente conseguir chegar no esforço de uma das tarefas. E depois que a gente estima todas as tarefas, a gente tem um valor final. E aí, esse valor final, a gente pode considerar que é a capacidade da nossa sprint. E isso é uma das formas que a gente tem para fazer. Ou seja, você usa um elemento lúdico. Que seria um jogo de cartas para que as pessoas possam dar notas quando você está num cenário subjetivo, né? Você não tem critérios tão exatos para poder fazer essa classificação. Acho que isso serve também, isso cabe ao compliance também fazer isso, afinal de contas, a gente está falando de cumprimento de normas e estão falando de, muitas vezes, de comportamentos, porque, na verdade, quem descumpre as normas não é a organização em si, quem descumpre são as pessoas que compõem a organização. Então, é legal trazer isso sempre para o lado humano.
Inclusive, no projeto da Space, né, quando eu comecei a fazer com a Adriana, depois a Vanúcia entrou para trabalhar com a gente, agora a Natália está lá, entrou na empresa, também está dando suporte. Você estava lá, né, quando eu cheguei para fazer esse trabalho na Space. Você foi uma das que me abraçou, a gente estava falando ontem, né, da cultura da Space. Você abraçou o advogado compliance officer, né? Obrigado. Lá a gente tentou trazer essas questões também de trabalhar o lúdico. A gente está planejando fazer no treinamento agora com a equipe, né? Talvez tenha que seja online, né? A gente não sabe como é que vai ser esse cenário novo. Legal, tá vendo? A gente não tinha um projeto traçado já, né? Aquele projeto cascata, né? Waterfall, para chegar lá no final entregar o compliance daqui a tantos meses. Mas a gente já tem, a Adriana é a criativa da equipe, aquela ideia de trazer jogo para a equipe da Space poder compreender justamente esses riscos, compreender a cultura da integridade. E, né, falando nisso, já uso o gancho aqui para fazer a propaganda, chamar todo mundo para sexta-feira, amanhã, nossa última live, vai ser com o Moncler Camarota, que ele é especialista nesse assunto de gamificação, né? Um amigo da Adriana, ela convidou, já agradecemos antecipadamente aqui. Então, falar para vocês não perderem, que vai ser um fechamento com chave de ouro. Mas dando continuidade às cerimônias, é natural que durante o sprint surjam demandas que não foram previstas na planning, né? A gente fala planejar, a gente coloca todas as tarefas, estima o tempo, divide a equipe, prioriza o que vai ser feito primeiro. Coisa mais comum, né? Acabamos de ver isso. Ninguém esperava uma pandemia. A gente está no meio do projeto da Space, inclusive. Surgiu uma tarefa nova. E aí? O que a gente faz? O que o Compliance Officer vai fazer? Olha, o certo é que não seja incluído nenhuma tarefa no meio da sprint, né? Nós sabemos que há casos e casos, isso vai acontecer, né? Existem tarefas que surgem, e aí quando essas tarefas surgem, nós devemos alinhar elas junto com o time, com o dono do produto. Mas precisa ficar muito claro que houve alguma alteração, porque caso o time não consiga realizar essa entrega no final, não foi por falta de planejamento do time, não foi por falta de responsabilidade, mas sim porque tivemos novas tarefas que foram incluídas. Mas reforço aqui para vocês que o importante é que a gente não inclua essas tarefas no meio da sprint. Por isso que a gente até tenta, logo no começo, planejar com o time tudo que eles pretendem fazer, para que a gente não tenha esse tipo de mudança. E também, com o passar do tempo, o time vai aprendendo a estimar melhor as tarefas. Cabe, não cabe. Mas eu falo uma situação assim, se, por exemplo, surgiu uma necessidade que vai interferir no próprio objeto da sprint, assim, aquele valor que a gente precisava entregar no final daquele ciclo, né? No nosso caso do compliance, pode falar, a gente está trabalhando a conformidade a uma determinada lei e muda o cenário legal. A gente viu a medida provisória surgindo todo dia aí na pandemia, essa loucura. Como é que a gente faz dentro daquela sprint com aquelas tarefas que foram planejadas? Hoje, a opção da gente cancelar em sprint, né? Caso a gente mude completamente o objetivo daquilo que a gente estava fazendo. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando na construção de um carro, e aí chegar alguém para mim e falar assim, olha, Andressa, agora você tem que parar tudo e começar a base sólida para você erguer uma casa. Então, tá bom. O que a gente faz? A gente cancela, né, a sprint que a gente está, a gente faz um novo planejamento, a gente alinha tudo e começa uma sprint emergencial, por exemplo, para atender essa demanda. Vamos avançar, o tempo vai passando aqui, a gente começa a ficar ansioso para falar tudo, mas tem outra cerimônia que é extremamente importante, que é aquele momento que o dono do produto, né, no caso o Compliance Officer, vai reunir o time para fazer os alinhamentos todos os dias, né, alinhamentos diários. Como é que é essa cerimônia? A gente chama essa cerimônia de daily, né? E ela é sempre realizada na mesma hora, no mesmo local. Ela tem a duração de até 15 minutos, então ela é uma reunião rápida. E por ser uma reunião rápida, a gente faz essa reunião em pé, né? Que é para que a gente não perca tempo. E é uma reunião, literalmente em pé mesmo. E é uma reunião que ela tem como objetivo a gente disseminar o conhecimento do que a gente fez um dia antes, do que a gente vai fazer hoje, e identificar os impedimentos que possam surgir dentro do nosso trabalho que está se iniciando hoje. Então, são 3 perguntinhas básicas que a gente tem. O que eu fiz,
o que eu vou fazer e se eu tenho algum impedimento. A daily, ela é uma reunião muito estratégica, uma reunião muito de alinhamento. Não é uma reunião que a gente usa para status report, para chegar lá e falar o que a gente está fazendo e também de olho na nossa atividade. Não. Ela é uma reunião estratégica. E se, por exemplo, a gente encontra algum problema, que pode acontecer, de no meio da daily a gente identificar algum problema, lá não é o momento da gente conversar. A gente pode, depois que acabar essa reunião, para a gente não estourar o time box de 15 minutos, a gente começar e conversar sobre esse problema para resolver. Faz depois. Tem essa tendência, né? A gente, quando começa a metodologia, vai fazer as dailies, é um barato, assim, que eu acho muito da mágica da agilidade acontece nesse esse contato diário que a gente tem. Todo mundo fala o que eu fiz, o que eu vou fazer todo dia, né? O que eu fiz hoje, o que eu vou fazer amanhã, e se eu tenho algum impedimento para realizar. Porque aí o time se une e tenta resolver. Mas a mágica está esse acompanhamento, né? E muitas vezes no curso ali da reunião em si, a gente acaba tentando às vezes justificar, né? Não fiz, ou ter uma ideia, nossa, lembrei disso, poderia fazer aquilo. Então a gente se policia, faz a daily de até 15 minutos, às vezes a daily demora 5 minutos, dependendo, né? Da coisa, ou da equipe, do tamanho. E depois a gente pode fazer um alinhamento de alguma ideia, de colocar alguma coisa para a próxima sprint, como você falou. Se é uma ideia nova, não vai entrar nessa sprint, ela vai ir para a plane, vai entrar na próxima, e a magia. E é aquilo que eu falei, isso é muito dinâmico, porque as pessoas evitam procrastinação, não tem como enrolar no mecanismo de daily, todo mundo tem que falar o que está fazendo, tem que mostrar suas entregas mesmo, e no final das contas, unir o time, né? É uma sensação de pertencimento, e é aquela coisa que a gente fala muito na nossa equipe, que a gente é um time, a gente precisa vencer, a gente tem um objetivo para entregar naquela sprint ali, e se eu tenho um impedimento, os outros vão assumir, e a gente vai de uma forma muito autocrática, como você disse lá atrás, não tem um gerente de projetos que está te cobrando alguma coisa, a gente realmente entrega, e como você vai falar daqui a pouco, a gente mostra para o cliente, afinal de cada ciclo que a gente entregou, né? Mas, bom, no Compliance Office é fundamental, então, que no Compliance é fundamental que o Compliance Officer participe das leis de todas as equipes para entender como estão caminhando o projeto e como cada um dos membros está se comportando. Eu costumo dizer que a melhor cerimônia é você ter uma visão da evolução do projeto, como ele está indo, né? Depois da planning, da planning que a gente fez lá no começo, dessas daily meetings, a próxima cerimônia é a review. A última reunião dentro do ciclo, né, é a review, que ela tem duração de 1 a 4 horas, e o objetivo dessa cerimônia é o time apresentar o que foi feito e os desafios que surgiram durante a sprint. Então, o time faz uma demonstração em tempo real, e é importante a gente avaliar se o objetivo que a gente tinha levantado lá atrás na planning foi cumprido agora. Então, na review, a gente revisita esse objetivo. Também depois a gente apresenta toda a entrega, o time pode pedir um feedback para o cliente. E aí esse feedback é o momento da gente avaliar e a gente adaptar o produto que está sendo construído. Nem sempre a melhoria que aparecer na hora da review, ela já vai ser encaixada na próxima sprint que a gente tiver. Pode ser que essa melhoria surja, ela vai voltar lá para o backlog, que novamente eu falei, é a lista dos que a gente tem para fazer. Então, surgiu uma melhoria, ela volta para o backlog, e aí quando a gente tiver um planejamento de novo, a gente vai, o PO vai avaliar se isso vai entrar para a próxima sprint ou não. Tá, deixa eu ver alguma coisa. A Adriana postou uma mensagem aqui, falou som. O que não está dando certo, Adriano? Jordano, o som da Andressa está muito baixo e eu tô tendo que alternar sempre para mutar o de vocês porque tá dando eco. Tá baixo, Andressa, tá mutar os microfones. Tenta falar então um pouquinho mais alto para o pessoal ouvir. Tá? Vamos lá, vamos tentar. Sobre... a gente estava falando então, né, da review. Uma dúvida que a gente pode ter na review é quem, principalmente ligado aos programas de compliance, para quem a gente vai fazer a apresentação, né? Aqui eu vou pedir licença para usar mais uma vez a resposta padrão do advogado, que depende. Pode ser o Compliance Office, toda a equipe apresentando para a alta administração da empresa.
Pode ser que a equipe multidisciplinar esteja fazendo uma apresentação para o Compliance Officer, mas eu acho que o legal é sempre mostrar, né, ter em mente que a gente está já demonstrando os valores que foram agregados naquele período, naquele intervalo de tempo da sprint, para quem interessa, né, que é o cliente é o pedaço de pizza que você falou que vai sendo entregue ali a cada ciclo curto. Então, dessa forma, o Compliance Officer vai ter uma noção, inclusive, mais clara das entregas que estão acontecendo. É nessa hora que ele vai conseguir avaliar a capacidade de toda a equipe, o quanto que ela conseguiu produzir e fazer aquele ajuste que a gente falou lá atrás das próximas sprints para ser incremental, para cada vez o processo acelerar e evoluir. Nesse momento das entregas, então, ele consegue ver se a equipe, inclusive, está desnivelada, se tem alguém sobrecarregado, se tem alguém subaproveitado ali dentro da equipe, né? Então, acho que essa é bem importante. Mas, então, chegando agora para a última cerimônia, que é a retro, né? Fala para a gente. A retrospectiva, ela é a cerimônia mais importante que a gente tem no Scrum, porque é a cerimônia que nos dá insumos para que a gente possa melhorar nas próximas sprints, né? Então, ela ocorre sempre no final do ciclo, para que a gente consiga identificar o que funcionou bem, o que a gente precisa parar de fazer, pontos de ação também para que a gente consiga melhorar nas próximas sprints. Não é o momento da gente lavar roupa suja, tá? Não é o momento da gente criar um cenário de guerra e da gente discutir entre time. Não importa quem errou, naquele momento ali a gente tem que discutir o que aconteceu e não ficar apontando um dedo um para o outro, até porque se a gente for falar de quem errou, todos erraram, né? Porque nós somos um time, a gente trabalha em conjunto, então se uma pessoa errou, todas as pessoas erraram. Então, assim como o sucesso ele é atribuído ao todo, o fracasso também é atribuído ao todo. Então, a gente tem que evitar o máximo possível entrar em conflitos na hora dessa reunião, mas sempre pensando que a gente está ali para poder melhorar para as próximas. E como foi falado nas duas lives anteriormente, tanto na live de cultura quanto na live de mindset que a Natália fez, tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é fail fast, fail often, que significa a gente falhar rápido e falhar frequentemente. Porque quando a gente falha rápido, a gente tem a oportunidade de corrigir rápido o nosso erro, né? Então, uma forma da retrospectiva é a gente falhar, a gente encontrar o erro, identificar o que aconteceu, aonde a gente pode melhorar, para que a gente consiga corrigir mais rápido. Então, de uma próxima vez que isso acontecer, a gente com certeza vai ter uma solução mais prática. E até uma coisa que eu brinco com o pessoal, sabe a viagem de Las Vegas? O que acontece em Vegas fica em Vegas? A cerimônia da retrospectiva é a mesma coisa. O que acontece na retrospectiva fica na retrospectiva. É muito chato quando acontece alguma coisa lá, a gente leva para fora do time, né? A gente passa a não ser saudável nesse momento. Então, tanto a forma como a gente fala, né? A gente falou sobre o feedback, sobre a forma de dar um feedback, é tudo muito importante para que a gente consiga, na hora dessa cerimônia, expor tudo o que aconteceu de bom e tudo o que aconteceu de ruim. Os conceitos chaves aí. Primeira questão do falhar, é desconstruir alguns mitos, né? A gente conversou sobre isso lá no Mindset com a Natália. Principalmente no meio jurídico ou no meio tradicional, empresarial, a falha não é bem vista. Ela tenta ser evitada a qualquer preço. Só que nós somos seres humanos. Seres humanos são falhos por natureza. Então, a gente tem que entender, você colocou, casa muito com o que a gente falou antes, tem que entender que as falhas no processo, aí a falha que a gente admite não é a falha de não conformidade do compliance. Não, isso não pode acontecer. A gente almeja que ela nunca aconteça, a gente trabalha para que ela não aconteça. Mas as falhas no processo, seja na implantação, seja na gestão, elas vão acontecer. Isso é sobrenatural. Então, a gente tem que ter esse mindset, aí, o resgate ali do mindset do crescimento, o mindset da abundância, para entender que isso vai acontecer, é natural. E já que vai ter que acontecer, que ela aconteça logo, quanto antes. Imagina a gente falando do projeto no modelo tradicional de cascata, que você foi contratado para 9 meses entregar um programa de compliance, você começa uma falha conceitual, às vezes é uma falha lá no risk assessment, que você elencou mal ali, caracterizou mal, ou categorizou, né, mal o que você ia tratar, e você deixa um pilar de fora, um processo super importante, crítico,
e ele se concretiza lá no final. Se você fizer ciclos curtos, você tem a oportunidade de que essa falha seja identificada. A gente acabou de falar, né, na reta, a gente apresenta isso para o cliente falou, não, gente, não é bem assim. Houve uma falha de comunicação, isso não acontece, vamos corrigir esse erro. E aí vem para o que você falou agora também, da magia da comunicação. Nós estamos falando de pessoas, as pessoas precisam melhorar a comunicação e ter uma atenção permanente. A gente presume as coisas, né? Acha que o outro nos conhece, ou sabe o que a gente está falando, um colega de trabalho, alguém do time, um marido, uma esposa, um pai, um filho, e às vezes deixa de falar uma coisa. As coisas precisam ser faladas, precisam ser muito claras. Para isso é tão importante, nessa última cerimônia, que a gente vai fazer a avaliação dos pontos positivos e negativos que aconteceram naquela sprint, que as pessoas tenham esse treinamento, né, de dar e receber feedback. Isso a gente falou muito ontem, aquela coisa assim, dar feedback positivo para alguém que você gosta é muito fácil, mas dar um negativo já não é tanto, dar um negativo para quem você não gosta, né, que você não tem muita afinidade, você não tem muita empatia, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, né? Então é importante que o Compliance Officer, dentro aí, trazendo para o nosso contexto, conduza essa mediação, né? Entenda esse processo de feedback. Por isso que é tão importante que os integrantes lá do time, do squad, e a gente fala, quando a gente fala time, você está falando isso, é muito legal, porque na filosofia ágil, a gente veste a camisa mesmo, a vitória, não tem vitórias individuais, assim, obviamente a gente celebra isso, mas a gente tem vitórias da equipe. E outra coisa que é legal de falar também do ciclo curto, é que é muito legal esse mecanismo de celebrar, né, vitórias. Quando a gente faz uma entrega, o cliente gosta, o cara, você entregou o negócio, é isso. A gente tem que parar e celebrar. Então, a gente tem oportunidades, ao longo do processo, celebrar vitórias e também corrigir derrotas. Isso é legal, uma coisa que você estava falando, ficou aqui na minha cabeça. Mas, voltando ainda para o feedback, é importante, então, que toda a equipe, e aí eu falo a empresa inteira, todo mundo que está envolvido no processo, passe por esse treinamento de feedback, isso que a gente conversou ontem, para poder aprender a dar e a receber o feedback, porque com isso é que ela vai poder crescer. Ela vai escutar os erros como uma oportunidade de melhoria, né? Os acertos como um incentivo, porque se a equipe não estiver preparada para essa cerimônia, com essa mentalidade, corre aquele risco, no outro dia na empresa, as pessoas nem dão bom dia, né? Bom dia por quê? Ontem você estava me dando um feedback negativo, então a gente tem que saber como dar e como receber feedback. E para que esse processo flua, né, como ele deveria ser, como ele foi projetado, como é a essência dele, a gente tem que estabelecer a questão da comunicação. Curso de comunicação não violenta é fundamental, saber ouvir e falar. Para mim, né, no final das contas, a comunicação é a chave de tudo. Se você parar para pensar, está em todos os momentos, né, todas as cerimônias do Scrum, envolve todos os pilares do compliance, desde a alta direção, treinamento, política de conduta, lá no Risk Assessment, quando a gente faz entrevista com cada um dos departamentos, dos donos dos processos, para entender se não houver uma comunicação, e até antes. Quando você vai apresentar sua proposta de prestação de serviço, tem que ter comunicação. Quando você vai estipular o escopo do projeto, né, tem que ter comunicação. Obrigado, André, estamos acabando aqui. Eu queria passar para você, te agradecer. Fica à vontade para você fazer suas considerações finais. E depois eu volto aqui para fazer o fechamento. Eu que agradeço, Jordano, e toda a equipe do Compliance Ágil. Foi um prazer receber esse convite para vir falar aqui para o pessoal sobre Scrum. Há muito tempo já eu venho aumentando esse meu amor por agilidade, e a cada vez que eu vejo que a gente pode utilizar o Scrum, o Ágil em outras áreas, é muito gratificante para mim ver que eu consigo compartilhar e participar disso, né? Hoje a gente está trazendo o ágil aqui para o compliance, mas a gente já trouxe o ágil para o RH, a gente já trouxe o ágil para o marketing, a gente já trouxe o ágil para uma área de limpeza. Eu uso o ágil aqui dentro de casa para fazer minhas tarefas domésticas. Então, é muito gratificante saber que a gente consegue fazer alguma coisa que a gente ama e levar em tantas áreas diferentes, né? A gente vem quebrando tabus de que agilidade é para a área de TI, não é mais.
Então, a gente consegue pegar uma coisa tão tradicional como a advocacia, como compliance, e trabalhar de uma forma muito diferente. Então, eu estou muito contente com esse convite que vocês me fizeram e agradeço muito. E uma coisinha que eu queria falar aqui, só para fechar, que você comentou, é que é muito importante a gente olhar como um todo, né? Sozinhos não somos nada. Quando a gente está trabalhando em time, a gente está trabalhando em conjunto, a gente consegue resultados muito melhores do que quando a gente está trabalhando sozinho. Então, independente da forma que a gente está trabalhando ou do modelo que a gente está trabalhando, é importante a gente lembrar de trabalhar em conjunto, de trabalhar em time. Então, obrigada, pessoal. Obrigada, time do Compliance Ágil. Foi um prazer poder estar aqui palestrando com vocês hoje. Isso aí que você falou é fundamental também. A gente pensar no coletivo e não só no individual. Acho que nesse momento que nós estamos atravessando, acho que ele veio... Se a gente pode tirar uma lição disso tudo, né, que está acontecendo, infelizmente está acontecendo, é que a gente precisa pensar no coletivo e não pensar só no individual, né? Desde a nossa família, da nossa empresa, da nossa cidade, nosso estado, nosso país, a gente chegando até nosso planeta, né? A gente está todo mundo morando na mesma casa e a gente tem que trabalhar essas questões da mentalidade. A gente estava comentando hoje assim, de quão bacana é poder trazer isso para uma área que normalmente é muito fechada, muito dentro da caixinha, que é a jurídica, olha ali só as leis, olha as coisas, mas tem as pessoas que estão envolvidas, né? E a gente quer trazer um mundo melhor. Não foi à toa que a gente postou lá no Instagram que a gente cumpre um dos objetivos de desenvolvimento social da ONU, e a gente quer trabalhar com esses propósitos mesmo, quer fazer uma transformação. Gente, obrigado, vou agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Pessoal, a gente vai agora lá dar um oi lá para o pessoal no Zoom, vamos ver o que deu o problema de áudio. Está sendo uma loucura esse negócio de transmissão simultânea. Não conseguimos uma ferramenta, por exemplo... muita tecnologia, né? Não, é questão do ciclo. Nós vamos fechar esse ciclo, nós vamos fazer a nossa reta, vamos fazer a nossa review, vamos entender o que foi positivo e negativo. Amanhã, por favor, deem feedback para a gente, e a gente já vai postar já nas redes sociais o QR Code, o endereço para preencher o formulário de feedback, porque a gente vai usar isso para fazer essa melhoria e aplicar na nossa metodologia. Amanhã, 7 horas, aqui no Instagram do Compliance Agile, junto com o Zoom, a gente vai ter o fechamento da nossa semana live da Adriana com o Moncler Camarota, CEO da Ecoar, Jogos e Gamificação, para a gente fechar isso aqui com chave de ouro. Gente, obrigado, boa noite, até amanhã. Valeu, Andressa. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, obrigadão. Tchau, tchau. Fechar. Vamos ali agora ver o que aconteceu. Agora a gente vai para os bastidores. Vou falar rapidinho e aí a gente abre para ver se o povo tem dúvidas. Não, ficava com eco, então eu tive que ficar mutando e desmutando quando vocês iam falar. E o som da Dessa estava bem baixo, assim. Mas eu perguntei aqui, o pessoal, eles conseguiram escutar, mas não estava um som 100%, né? Entendi. Mas, pessoal, a gente queria abrir para dúvidas, a gente queria ver se vocês entenderam quais são as cerimônias. Ai, tem que desmutar eles. Peraí. Libera ela lá. Aí, pronto, liberei. E se alguém quiser perguntar, escreve eu, por favor, no chat, que a gente libera o microfone para vocês tirarem alguma dúvida. Tem alguns comentários aí. Aproveitem a Andressa que está conosco aí, pode esclarecer um pouco mais esse bate-papo aqui sobre... O pessoal está dando parabéns. Obrigada, pessoal, foi muito bom. A Vanúcia também quer desmutar. A Vanúcia hoje ela está aí conosco, está matando a aula, não. É mais tarde. Daqui a pouco eu entro. Não, foi sensacional. E acrescentar, né, que foi bacana, que não só para implementação, mas até para o monitoramento, né? É bem importante. Ajuda bastante na questão do monitoramento de todo o nosso trabalho. Foi sensacional hoje. E a gente percebe, por exemplo, pessoal, do compliance, a ideia é unir esse time multidisciplinar e conseguir ter essa visão 360, como o Jordano falou, do que cada um está fazendo, de quem é quem. Né? E assim, gente, a pessoa pode estar em outro país, que nem eu comentei, assim como eu comentei na outra live. A gente tem um funcionário na Itália e um no Japão.
eu consigo abrir o projeto dele aqui agora e eu tenho acesso ao board e eu sei o que ele está fazendo agora. Eu sei qual é a tarefa que está travada, eu sei exatamente tudo sobre qualquer projeto. Então, isso dá uma visibilidade muito boa para o compliance. E, por exemplo, para a vida pessoal, até para coisas simples, daria para dar um exemplo. A Dessa deu o exemplo que a gente usou lá na Space para limpeza, mas vamos supor que eu encomendasse aqui de vocês todos uma ceia de Natal. Vocês iam ter que se organizar fazendo uma planning, e nessa planning vocês iam ter que decidir quais músicas iam tocar, qual é no Spotify, é no som, qual é o tipo de som, quem vai fazer a lista de convidados, quem vai convidar, quais as coisas que vocês vão comprar no mercado para poder fazer, quais vão ser as comidas, vocês teriam que planejar tudo, distribuir essas tarefas, e aí daqui até o dia da ceia a gente faria as dailies, ou seja, todo dia cada um ia explicar o que já fez da sua parte. Não é na intenção de se reportar ao outro, mas é na intenção estratégica, né? Estrategicamente falando, por exemplo, eu fiquei responsável pelo pernil, mas não encontrei o pernil. E a Jordano fala, não, tudo bem, perto da minha casa tem, eu compro, a gente troca a tarefa, por exemplo. Então, todos os dias tem a daily, até que chegue a ceia. Aí vamos supor, a review seria a ceia em si, que é a apresentação do que a gente conseguiu fazer em conjunto. E depois a gente teria uma retrospectiva, que seria para dizer o que deu certo e o que não deu certo na ceia. Nossa, eu sou diabética, eu pedi para comprar em Coca Zero, não tinha. Não gostei. Mas adorei que tal comida estava maravilhosa. Essa seria a retrospectiva. Por isso que a gente diz que vale para qualquer área. Nós estamos usando no compliance, porque é uma equipe multidisciplinar, que nem aqui era. Seria uma equipe multidisciplinar também, né? Se a gente fosse, cada um tem as suas qualidades, enfim, nem todo mundo é da mesma área. Então, a ideia... Amiga, tem algumas perguntas aqui no chat. Vamos para elas. Pode. Cadê? Colocar os nomes no Instagram depois das etapas, a gente pode colocar, mas se quiser repetir. A Patrícia está perguntando aqui se a retrospectiva é junto com a review. Não, a gente não faz a retrospectiva junto com a review. Primeiro a gente faz a review e apresenta para o cliente o produto que foi desenvolvido, o que a gente trabalhou dentro da sprint. E depois que a gente faz a review, a gente junta todo o time para fazer a retrospectiva, que é a nossa última cerimônia. E aí depois que a gente termina a retrospectiva, a gente já pode começar a planning para começar o ciclo novamente. Beleza. Deixa eu ver o que mais, gente? Ontem o Sérgio queria falar, gente, para dar um feedback. Eu vou até procurá-lo aqui, que hoje ele está aqui para falar para vocês. Ele também faz essa... não tá, gente. Ele disse... Aqui, tá dando tchau. Tá sim, aqui, achei. Eu vou contar, já te liberei, Sérgio, vou contar aqui, explicar um pouquinho para vocês. O Sérgio também tem essa experiência de aplicar metodologias ágeis em times de negócio, né, fora da área de tecnologia. E eu dividi com ele um anseio, uma ansiedade minha durante esse evento, porque eu falei assim, nossa... Duas ansiedades, na verdade. Uma, eu falei, eu tô com receio dessa leveza e dessa informalidade ser mal interpretada, né? Porque tanto na advocacia quanto no compliance é exigida uma formalidade maior. E muitas vezes as pessoas podem nos pré-julgar por conta disso, né? Porque uma postura descontraída não quer dizer que nós não tenhamos bagagem, experiência, né? Acho que um sorriso não pode pôr em xeque a nossa capacidade técnica. Mas para as profissões mais formais, trabalhar de uma forma descontraída, às vezes é questionar um padrão pré-existente, né? E esse era um dos meus receios. Porque uma coisa engraçada é que os que julgam normalmente são os que mais precisam, né, dessa leveza. E um outro receio que eu tive, que aí eu quero que o Sérgio dê a opinião dele diante de toda a experiência que ele tem, foi porque eu falei para ele, nossa, Sérgio, a gente não vai aprofundar nas ferramentas, né? Nesse primeiro momento a gente optou por ter uma lógica de lives, acreditando mais nas pessoas, né? Falando da cultura, do mindset, do treinamento, do feedback, porque não adianta a gente apresentar uma ferramenta se a sua equipe tem mindset de escassez, não tem ferramenta que corrija isso. E aí perguntei para ele se ele achava que a gente estava no caminho certo, e aí ele me deu um feedback e aí eu o convidei para vir aqui falar com a gente um pouquinho sobre isso. Por favor, Sérgio. Tá, legal. Bom, pessoal, boa noite aí para todo mundo que está aqui. Agradeço o espaço aí que a Adriana passou para a gente compartilhar um pouco da experiência de histórico, né? Só para me apresentar. Meu nome é Sérgio Ricardo, eu trabalho na Stefanini até amanhã.
Aí depois eu vou para um outro desafio, que é justamente essa inquietude, né? Que quem trabalha com agilidade e tem um aspecto de buscar sempre desafios novos, diversões, de trabalho, fica sempre inquieto, né? Então, pegando o gancho do que a Adriana colocou, eu acho que a abordagem, o approach que ela fez essa semana, é essencialmente a parte mais importante que de fato existe, que é a parte comportamental, a parte de padrão mental, que tem que ser mudado, né? Por conta de você criar, né, alguns preconceitos, algumas crenças, né, que você para desconstruir tudo isso é bem difícil. E como ela comentou na profissão dela, que como outro profissional que às vezes tem uma formalidade, investimenta em se expor, né? Não é necessário esse tipo de coisa, em nenhum momento uma linguagem mais coloquial, né? E uma forma mais informal de você se apresentar, em nenhum momento isso é demérito e não vai te rotular como uma pessoa que conhece mais ou menos de um cara que é todo formal, tá? Tem até um exemplo muito clássico e recente agora que me fez repensar aqui para ilustrar a contribuição, né, que a Adriana está falando sobre isso. Eu também dou aula, né? E eu dou aula há uns tempos já, uns 16 anos mais ou menos. Eu estava no Senac há uns 8 anos, e aí no final do ano eu saí, né, por questões de política da instituição. Fiquei um pouco chateado porque eu tenho como um propósito ser um agente transformador de pessoas, então eu gosto de ajudar nesse aspecto, de você entrar de uma forma, né, e você poder gerar um legado de formação. Ok, aí eu saí, o reitor comentou que eu podia voltar, né, uma vez abrindo espaço, e eu acabei me inscrevendo de novo, né? E hoje eu passei por uns processos que eu achei um absurdo, mas enfim, porque eu já dou aula, gente. Eu dou aula, instituição, as pessoas estavam conversando comigo, elas me conhecem. Então, é o problema do mindset. Eu fui fazer uma aula teste, né, de 15 minutos, levei um slide, mas eu já fui indignado, né? Muito tempo. Aí a pessoa que me contatou ontem, eu conhecia, inclusive desde o início dessa minha jornada. Mas eu fui conversar com ele e falar, então, fulano, lembra de mim, não sei o quê, a gente começou na Uniban, né, lá atrás, tudo mais. Aí eu falei, pô, então, a gente vai ter aula amanhã, mas, cara, quem já deu aula no Senac? Precisa passar por todo esse formalismo? Não faz sentido, bicho. Eu não desaprendi em 6 meses. Aí o cara já respondeu com uma forma extremamente medrosa. Não, eu não sei, eu estou aqui só para passar os contatos, eu não sei, você vê lá. Então, infelizmente, como a Adriana está tentando mudar, né, essa forma de as pessoas achar que formalismo resolve tudo, para mim ele entra um pouco na fronteira de mediocridade, porque você fica medíocre, né? Você não trabalha o aspecto de ter bom senso, de você falar, peraí, né? Vamos criar uma trilha diferente para ex-colaboradores que já têm um background de conhecimento, já conhecem a instituição, já conhecem os modos operantes. Não, vamos seguir o rito igual. Ah, por que é igual? Ah, porque foi institucionalizado dessa forma. Então, trabalhar essa questão comportamental é extremamente difícil, desafiador, porque as pessoas elas têm medo de sair da zona de conforto, né? Então é muito fácil você pegar e entrar numa circunstância numa posição que você quer mudar, né? Você quer fazer uma forma diferente, mas você tem medo, né? Então o medo ele começa a te levar ao lado de, se você demorar muito tempo para se repensar, se reconstruir, né? Se revalidar, você pode ficar medíocre. Esse é o grande ponto, tá?
Eu lembro que na outra instituição que eu estava, eu gosto de tudo, né? Mas eu fiquei indignado. Falei, cara, não tem sentido isso. Me broxou até eventualmente voltar para dar aula lá, porque falei, cara, não me representa isso. Eu não acredito nisso. Não é essa forma que eu quero depois tocar daqui para frente. Então, esse approach é bem complicado. Então, acho que todo esse processo que a Adriana vem colocando, né, de trabalhar de uma forma mais despojada, coloquial, em nenhum momento isso vai ser rotular que você conhece mais ou menos. Não tem sentido. Tem exemplos, inclusive, de profissionais médicos, né, que são profissionais que também né, se estudam para você conseguir estar no mercado de trabalho. Então, tem uma bagagem técnica absurda. Só que a pessoa brilhante é aquela que ela consegue traduzir para o grande público numa linguagem que todo mundo conhece. Ele não vai deixar de ser médico por falar uma linguagem mais coloquial. Ele vai continuar sendo médico, um grande cirurgião, um grande profissional de qualquer segmento médico que ele estiver atuando. Então, a forma que ela está fazendo, disruptiva, né? É sempre difícil, né? Quem está abrindo o caminho, sempre tem as pessoas que não estão seguindo, porque dizer que não é a melhor forma, vão rotular, mas eu acho que é um caminho sem volta. A gente tem que mudar para as áreas de negócio também esse formato. A área de TI, ela é mais fácil de você trabalhar com agilidade, porque já tinha esse manifesto ágil, ele nasceu dentro da área de TI. Mas hoje as áreas de negócio, elas precisam se movimentar de uma forma muito mais engajada, integrada com as outras áreas, né? Então a gente não pode simplesmente achar que uma área é responsável E aí, nesse produto, estava envolvido, tinha jurídico, marketing, central de atendimento, a área de compliance, né, que é o fórum que a gente está falando aqui. Então, todas essas áreas, elas estavam envolvidas para justamente cumprir uma missão, que é a entrega de um produto ou um serviço, enfim, mas todas integradas, né, com um propósito em comum. E não silos, né, ilhas de informação, cada um indo para um caminho diferente, né? Essa estrutura, ela é desconstruída. Eu estou indo para uma instituição financeira que ela já tem 1.000 squads, né? 9.000 pessoas trabalhando com agilidade e agora está fazendo uma nova onda com mais um monte de áreas que vão estar envolvidas, né? Para vocês terem uma ideia, eles estão contratando 23 Agile Coaches, né? Cada Agile Coach são 5 squads, então é bastante gente. E é uma empresa de consultoria que está dando esse suporte também. Então, ou seja, né? A gente tem que ter essa percepção. Mas, como a Adriana comentou, as ferramentas, né, elas são, no primeiro momento, secundárias, porque o mais difícil é você mudar o padrão. As ferramentas, elas são cenário e tudo mais. Então, não adianta você simplesmente ter achando que vai aplicar uma ferramenta A, B ou C, se você continua pensando da forma tradicional e que não vai agregar nada. Então, Sim. É isso. Eu não sei, eu vou ficar falando muito aqui. Eu vou estourar o tempo. Tá dando aula pra gente. Dando aula. Mas obrigada, Sérgio. A gente conversou bastante, né, eu e o Sérgio, quase umas 2 horas sobre isso, porque a gente vê muito formalismo. Para vocês terem noção de uma coisa pequena, quando eu tirei a OAB há 10 anos atrás, eu fui com uma foto sorrindo. Primeiro que nem lá na hora que eu fui tirar 3x4, a moça queria tirar. Porque ela falou, não pode tirar foto sorrindo. Eu falei, mas por que não pode tirar foto sorrindo? Não pode. Aí eu falei, moça, mas tira que eu quero a foto sorrindo. Aí fui na OAB entregar a foto, a moça falou a mesma coisa, não pode foto sorrindo. Eu falei, gente, mas por que eu não posso sorrir na foto? Não queria. Aí eu falei, moça, faz o seguinte, leva a foto, se não puder eu trago outra aqui séria, mas eu quero a foto sorrindo.
E assim, que besteira, uma coisa tão... E aí eu falei pro Sérgio, falei, esse foi o meu receio também, da gente estar fazendo de uma forma leve, né? Eu e a Nath rindo, aprendendo, tentando ensinar o que a gente sabe e aprendendo uma com a outra e com a experiência sim, de fazer um evento. E aí eu falei, gente, o Sérgio estava com receio de ser julgada, porque não quer dizer porque a gente está sorrindo que a gente não tem capacidade técnica, a gente só está tentando levar as coisas de uma forma mais leve, porque não precisa ser dessa forma. Né? Um exemplo é a foto. Qual é a razão de dizer que não pode sorrir na foto da OAB? Mas, gente, por que não pode? E pode, agora é porque minha carteira não tá fácil aqui, tá dentro de bolso. Não, eu mostrar, tira aí, tá sorrindo, tá lá. É porque ninguém questionou. Eu falei, onde que tá escrito que não pode sorrir na foto? E aí a gente só tá tentando trazer isso com leveza, porque que nem o Sérgio falou, tem que mudar o mindset, gente. Não é isso que quer dizer que sabe ou não sabe, sabe? Não é a vestimenta. Lógico que a gente tem as posturas necessárias, está diante de uma autoridade, você tem, né, um desembargador, alguma coisa assim. Obviamente que eu vou mudar o meu vocabulário, eu vou usar uma linguagem mais rebuscada, eu vou estar vestida de uma forma mais adequada. Mas eu não acho que aqui seja o caso, entendeu? Até porque a gente quer atingir várias pessoas, né, de diversas áreas, então não tem como a gente usar essa linguagem. Mas muito obrigada, Sérgio, pela sua colaboração. Obrigado. Tem até uma pergunta para você, Sérgio. Aqui. Manda bala. Eu não sei, falaram aqui qual é o termo em inglês, eu não sei a que ele se referiu. Deixa eu ver, olhar aqui no chat. Está no final aqui. do chat aí, depois se puder esclarecer, está como usuário, eu não sei quem perguntou, né? Não está nominado, mas puder esclarecer para a gente. E a André fez uma observação, né, que a participação na mudança tem que vir do topo. Deu uma falhadinha no som, mas é isso mesmo, a gente falou, como é mudança de cultura, não adianta nada se o topo, se a alta administração, isso casa com compliance também perfeitamente. Se ele não comprar a ideia, se não transformar a mentalidade, compliance, conformidade, agilidade, não vai servir para a empresa. Você vai querer que você tenha uma equipe ágil se você não é ágil, você tem uma empresa ágil se os seus colaboradores, se os seus colaboradores ágeis, se você não for, né? Então, muda a mentalidade. Mas obrigado. Estamos nesse processo, estamos juntos aí para tentar fazer a diferença. Muito obrigado mesmo. Deixa eu só passar aqui. A Patrícia fez uma pergunta, né? Como fazer como fazer a daily em 15 minutos? Como fazer no daily em 15 minutos, conseguir que todos da equipe falem o que fizeram, o que vão fazer. Há um número sugerido. É considerado bom de integrantes da equipe? Minha equipe tem 10, 11 pessoas e falo que é impossível fazer em 15. Bom, primeiro, eu te falo o seguinte, Patrícia. São 3 perguntas, né, Adriana? Adriana, são 3 perguntas. A Vanúcia, acho que ela queria falar, depois você abre o microfone dela. São 3 perguntas que a gente responde. O que eu fiz ontem, ou o que eu fiz hoje, o que eu vou fazer hoje, ou vou fazer amanhã, e se teve algum impedimento. São 3. Ninguém deve ir além disso. E achando assim que é solto falar o que eu fiz, mas quando a gente tem o board, quando a gente tem lá todas as tarefas, né, as tasks, seja o nome que você der, lá dentro das backlogs, você vê claramente. A gente abre o board e fala, olha, eu fiz essa tarefa, fiz essa aqui eu não consegui, eu estou com algum impedimento, me ajuda, né? E aí a gente termina a reunião rapidamente, até porque pelo framework são só 9 pessoas no máximo, uma equipe, se ela passou de 9, ela perde esse caráter, perde essa possibilidade de utilizar o framework, então a gente tenta reduzir as equipes para que funcione esse método, né? Deixa eu ver mais, o Ralph falou aqui, obrigado, Ralph, está aqui de novo com a gente, como foi falado sobre custo, gosto muito da frase, se você acha compliance caro, tente o não compliance, isso a gente escuta, né, o tempo todo quando fala de compliance, é muito mais barato prevenir do que remediar. Se você não investir em prevenção, se você não investir em gestão de risco, uma hora, ou mais cedo ou mais tarde, vai sair caro. Tem estudos, né, inclusive, para cada dólar que você investe em compliance, você economiza X outros. Eu não vou falar nem quanto, senão eu erraria. Deixa eu ver quem mais, pessoal comentando. A Natália fez uma pergunta para a gente. Vocês usam ou indicam alguma ferramenta online para aplicar? Eu usei o ClickUp um tempo, mas gostaria de saber se conhece outra ferramenta para didática, mais didática, pois algumas pessoas da minha equipe têm dificuldade com o ClickUp. Bom, ferramenta, quer falar, Adriano? Não tem, né?
Não, então, depende muito. A gente não tem como. A gente pode falar aqui algumas, né? A Andressa comentou do Trello, do Azure. O Azure a gente adaptou, ele é da programação e a gente usou para as metodologias ágeis, né? Perdão, a gente usou para as áreas fora da TI. Mas vem alguma outra, Ricardo, que você acha que possa se Andressa, você encaixar? sabe, Andressa, Sérgio recomenda Ricardo. ferramentas? Ah, libera o Eu não som da estou Andressa. conseguindo desmutar. É porque eu prefiro o Azure. Obrigada, eu tava bloqueada aqui. Então, eu acho que a ferramenta gratuita mais fácil para Libera a utilizar, Vanusa também. Não. a gente utiliza, é o Trello, né? Porque o Azure DevOps é pago e o Gira E é é mais pago, mas complexo, o né? Trello é uma ferramenta gratuita que dá para utilizar e tem muitas funcionalidades boas lá. A gente falou, né? Não tem uma receita. Tem que achar que funciona melhor dentro do budget, dentro, né, do espírito da equipe. Tem dos mais simples. Trello a gente usa. Eu uso o Trello na vida pessoal, né? As Eu também. tarefas pessoais estão ali no Trello, que ele é super fácil. O Trello é muito amigável, por exemplo, na advocacia mesmo, né? Na advocacia sindical, eu advogo para o sindicato e eu já faço home office, já tem 2 anos e meio, já não moro em BH, eu moro no interior, eu vim buscar um estilo de vida diferente. A gente já tocou com a minha gestora lá, a gerente executiva da entidade, um planejamento de 2 meses, tudo no Trello. A gente não fazia daily, mas a gente fazia as nossas plannings, que é as nossas sprints tinham uma semana e as tarefas todas ali, as tasks. E depois a gente sentava e fazia uma review. Era uma coisa mais intuitiva, mas já era buscando assim, a metodologia num ambiente que não tem nada a ver com TI, né? Gestão sindical, para vocês terem uma ideia. Bom, não sei se mais alguém tem alguma coisa. Pessoal agradecendo, Ricardo. Boa noite, pessoal. Acho que já começou a sair. O Ricardo Lemos trabalha com a gente com metodologias ágeis, lidera a equipe do Senai junto comigo. Que bacana. Ele teve Lemos? acho que ele já saiu. Natália, já Lemos usou tá o aqui. Trello, vai explorar novamente. Vai experimentando. Né? Acho que é uma ferramenta bacana pela praticidade, ela é amistosa. Deixa eu ver, o Sérgio, não entendi essa pergunta. Qual é o termo? Ele falou... Qual o termo em inglês, se vocês não comentou entenderem? a pergunta, né, Sérgio? Não, então tá. Gente, eu agradeço. Vamos fazer a chamada para amanhã. Muito obrigada. Sim, amanhã. No finalzinho que ela falar ali. Eu tentei desbloqueá-la, não consegui, aí na verdade eu acabei tornando ela host. Para ver se ela consegue desbloquear para falar, mas não deu. Certo. Deu certo? Pode falar, Vanessa. Volta, gente, desculpa, eu fiquei sem conexão, voltei agora. Não foi com você não, André, foi comigo. Perdi o finalzinho, mas tudo bem. Vocês já estão na parte até do agradecimento, né? Nem consegui participar do final. Queria agradecer também a todo mundo que está nos acompanhando até agora, nesses dias todos. Eu estou tendo um feedback muito positivo das pessoas que eu estou mandando um convite, né? Os meus amigos, o pessoal que trabalha comigo. A Andréia está aí me assistindo. Obrigada, Andréia. É uma satisfação muito grande a gente ver esse trabalho, ver um retorno nas redes sociais das pessoas que estão aproveitando esse momento, que estão dando um retorno para a gente, da aplicação da metodologia, do mindset. É isso que faz a gente querer fazer esse trabalho, de ver essas mudanças, ajudar todo mundo. Então, obrigada aí. Amanhã a jornada chega ao fim, mas ainda tem coisas aí por vir. Obrigada, pessoal. Boa noite. Vai ter surpresa amanhã, né? Amanhã tem coisa boa. A jornada não acaba amanhã. Que legal. Não, gente, eu tem mais emoção também, mas eu queria agradecer aí, viu? Foi um prazer poder estar com vocês aí e eu tô ansiosa para amanhã também. Obrigado, Andressa. Foi um prazer. Gente, obrigada para todos. Obrigada, Sérgio, Ricardo, pelos comentários. Ralph, Natália, Lemos, todo mundo aí. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Obrigada, pessoal. Até amanhã. Obrigadão. Até amanhã. Tchau, tchau.